Entra no ar aqui pela TV Serra Farroupilha, a edição de hoje da nossa entrevista do dia. O fato jornalístico do momento, a pauta da ocasião em destaque aqui na nossa programação. No ar pelos canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. Além da NET, você pode nos acompanhar também pelo Facebook, TV Serra Farroupilha. Você tem a oportunidade de conferir esse programa e demais conteúdos que estão ali, e ainda também pelo nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra. E também temos o nosso Instagram com os destaques do momento. Peço a licença para fazer a remoção da máscara agora durante o período do vídeo, mas é importante que a gente mantenha o uso da máscara também, porque ela é fundamental para a prevenção e o combate ao coronavírus. O nosso convidado, que hoje é o secretário de Educação de Farroupilha, o professor Vinícius Graziotin de Césaro, também fez a remoção agora da máscara. Enfim, a gente usa a máscara, só remove agora para termos uma comunicação melhor com todos vocês. Na pauta hoje, nós falaremos sobre a questão do retorno ou não. Como é que está a questão da volta às aulas presenciais, sobretudo na rede pública do município de Farroupilha, nas chamadas escolas municipais de educação fundamental aqui no nosso município. E depois falaremos também sobre a grande notícia da semana, o excelente, o magnífico, o extraordinário desempenho da rede pública de Farroupilha no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E olha que Farroupilha ficou à frente, inclusive, do Colégio Militar de Porto Alegre no IDEB. Que boa notícia! E claro que a Escola Santa Cruz de Nova Milano é a líder, enfim, o destaque, mas outras escolas da rede pública também estão se posicionando muito bem no IDEB, que aferiu os resultados então de 2019. Secretário Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez à TV Serra, tudo bem? Tudo bem, Leandro, muito obrigado pela oportunidade de falar desses assuntos tão bons, né? Pois é, são assuntos muito bons esse do IDEB. Vou deixar o IDEB para daqui a pouquinho, só colocando também para quem está nos acompanhando, enfim, a gente tem falado sistematicamente sobre retorno às aulas, tivemos o retorno às aulas nas escolas de educação infantil privadas. Particulares, o município autorizou o retorno, tem escola que vai retornar agora na próxima segunda-feira também. Mas, secretário, como é que está a questão das escolas de educação pública, enfim, as escolas do ensino fundamental, há cerca de 30 escolas do nosso município? Tem previsão para o retorno às aulas presenciais ou a tendência é que possa se estender até o final do ano com o ensino à distância, o ensino virtual? Leandro, pois é, nas escolas públicas municipais, a nossa intenção, né, da administração é manter, então, essas atividades não presenciais, pelo menos até o final deste ano letivo. Então, nós da administração, através do prefeito Pedroso, secretária Vanessa, nós fizemos toda uma conversa, né, com os CPMs das escolas, com as equipes diretivas, e nós percebemos, Leandro, que por várias razões, e aí depois a gente pode comentar algumas delas, seria muito mais prejudicial para a rotina e para o desempenho pedagógico das crianças voltar agora de uma maneira escalonada, utilizando todos aqueles regramentos do distanciamento controlado. Então nós entendemos que mantermos a atividade não presencial até o final desse ano letivo é o que vai trazer um resultado melhor pedagogicamente. Então, nós buscamos também a opinião de pais, de equipes diretivas e de outros, digamos assim, atores da educação no município, e se entendeu que nesse momento, mesmo que não seja o ideal, né? O ideal seria estarmos todos com as crianças nas escolas e os professores dando aula, mas que nesse momento o mais próximo digamos assim, do ponto de vista da educação, o que vai realmente resolver o ano letivo e poder fazer com que as atividades sejam assimiladas, os conteúdos sejam adquiridos de uma forma, pelo menos, satisfatória, é manter esse atendimento, então, não presencial até o final deste ano. Até porque se nós olharmos o mês de setembro,
está morto praticamente. Sim. Outubro, novembro e uma parte de dezembro, até, sei lá, dia 15, vamos colocar assim 2 meses e meio de atividades, talvez seria uma mudança com os alunos bastante grande para um período muito curto de tempo de sala de aula. Mas o grande dificultador, né, secretário, a gente já tem comentado em outras ocasiões, é o número de professores que poderiam estar impossibilitados de irem à sala de aula e também a questão do transporte escolar, né? Exato. E até para relembrar os nossos telespectadores, Leandro, nós teríamos a autorização do Estado para voltar a partir do dia 28 de outubro, com os anos finais, ou seja, aquele pessoal do 6º ao 9º ano. Sim, outubro morto também. Também, então, né, ficaria sobrando apenas novembro. E a partir do dia 12 de novembro poderíamos voltar com os anos iniciais. Então, na nossa avaliação, conversando com os pais e com todas as escolas, equipes diretivas, a gente entendeu que aqueles 40 dias para uma etapa e 30 dias para outra, ela seria recheada de complicações. Nós teríamos que também, por causa do distanciamento controlado, fazer um atendimento parcial. Teríamos que atender um determinado número de alunos num dia ou numa semana e um determinado número de alunos em outros dias ou outras semanas. Isso ia fazer com que talvez uma turma daqueles últimos 30 dias tivesse aula presencial em 5, 6 dias. Não ia, e aí com todo o protocolo. Em função do escalonamento, se tinha 25 alunos na sala de aula antes da pandemia, é certo que agora não poderia ter os 25 alunos. Não poderia. Né? Nós poderíamos receber até 50% dos alunos, respeitando aquelas distâncias, né, de 1,5 com máscara ou 2 metros sem a máscara. O que isso iria representar? Iria representar, como o Leandro bem falou, uma turma de 25, talvez ela teria que ser dividida em até 3 grupos. Porque você não poderia talvez atender 13 num dia, então teria que atender grupos de 8 a 9 alunos por vez, né? Dependendo da metragem da sala, talvez até um pouco menos, e esses 3 grupos seriam atendidos de que jeito, né? Uma semana um grupo, na outra semana outra e na última semana o outro. Então, até fazer esse ciclo, nós iríamos acabar o ano e realmente eu acho que iria muito mais bagunçar a rotina das famílias, que a gente compreende que para algumas famílias seria muito bom poder retornar, né, do ponto de vista da estrutura que a educação já compreende, né, e do impacto que tem na vida das famílias, porém isso talvez não iria trazer benefícios grandes do ponto de vista nem do cuidado e muito menos do ponto de vista pedagógico, porque nós poderíamos muito bem ter que substituir professores. Mas aí a nossa pergunta é, em ano municipal, a vedação da legislação, né? Exato. O Estado do Rio Grande do Sul até pretende voltar com a rede estadual ainda esse ano, mas o Estado pode fazer uma contratação emergencial, porque o governo do Estado não está em período eleitoral, o governo municipal está em período eleitoral. Então nós não podemos contratar profissionais para suprir eventuais... nem até a eleição e nem até o final do ano, né? Nem até o final do ano, bem lembrado, Leandro. Então isso só pode ser feito após a posse do novo prefeito ou da nova prefeita, que isso vai acontecer lá em janeiro de 2021. Então a gente pensou que seria melhor nós estruturarmos um plano de ação pedagógica e estruturar bem essas atividades esse ano, deixar já um edital de, digamos assim, de classificação dos profissionais para poder preparado, fazer o edital, publicar, fazer a seleção dos professores, que isso é possível, e deixar tudo pronto, para que assim que janeiro, dia 2 de janeiro chegue, as pessoas que estiverem que fazer a gestão da educação, elas possam ter a tranquilidade de trabalhar, possam chamar pessoas, e então tudo isso vai acontecer. E também a discussão do transporte escolar, né? Porque também não pode haver aglomeração no transporte. Sim. Tem algumas questões dos assentos que tem que ficar livres, tem vedações, né, de ocupação, né, do transporte. Então isso também seria um problema. Do ponto de vista das rotas, a gente teria que fazer um estudo muito grande. E também teriam algumas famílias que iriam optar por não levar os filhos nesse momento. Talvez até a grande maioria. A grande maioria. Na pesquisa que o município realizou, o prefeito Pedroso conversou muito com os CPMs também, ela fica numa faixa de 80% a 85% dos pais que não levariam. Então, aquele pai que não quer levar, eu preciso garantir o ensino não presencial. Aquele pai que quer levar, se eu abrisse a escola, teria o direito a ter uma aula presencial. E aí, se eu já teria dificuldade para substituir o professor, como que nós iríamos fazer na administração para ter 2 profissionais atendendo a mesma turma? Porque enquanto um atende remoto, o outro teria que atender presencial. Como que se faria essa equalização?
Então, realmente, assim, com toda a nossa franqueza, nós buscamos com todas as ferramentas de gestão e com toda a nossa inteligência buscar saídas, mas realmente a gente entende que não é o mais adequado voltar presencialmente nesse cenário agora. É melhor aguardar, terminar o ano bem terminado desse jeito e buscar ações para, digamos assim, o que ficou para trás, o que talvez não seja tão claro para as famílias nesse momento, a partir do próximo ano nós buscarmos ações de recuperação pedagógica. A tendência não está definitivo ainda, não é definitivo, mas a tendência é de que o município de Farroupilha, na rede municipal de ensino, não tenha aulas presenciais neste ano. A tendência hoje, por enquanto, é essa, né? É essa. Inclusive o decreto, né, que nós publicamos foi nesse sentido, né, de que nesse ano a gente não faria, então, as aulas presenciais. Então, isso foi uma coisa muito bem construída com todos. Então, a princípio essa é a posição. Claro que se porventura nós tivermos aí algo milagroso acontecendo e tivermos uma situação completamente diferente, um decreto ele pode ser revogado, né? Mas eu vejo que para esse ano seria o ideal nós trabalharmos com esse planejamento e seguir essa trilha. Secretário, importante citarmos também no que diz respeito, por exemplo, à educação infantil. As escolas particulares, elas têm autorização para a retomada, algumas já voltaram, outras estão voltando, mas depois tem também as chamadas escolas mistas, né, que atendem a educação infantil por meio de um convênio com a prefeitura e que atendem a educação infantil também de uma forma particular. Como deve ser esse encaminhamento também para o retorno? Exato. Esses retornos também estão sendo pensados de forma gradual. Então, a administração pública municipal viabilizou, então, através também, né, do decreto estadual, que então autoriza a volta ali a partir do dia 8 ou 15 de setembro das escolas de educação infantil na etapa creche ou pré-escola, elas começaram a retornar aquelas que têm um corpo totalmente privado. Nós temos agora uma construção de conceitos e listas e logísticas, né, daquelas escolas que o nosso prefeito Pedroso chamou de mistas, né, ele batizou numa reunião e ficou assim. Então são aquelas escolas que vendem uma parte das vagas para o público privado e uma parte das vagas ela é então com aquele convênio que a prefeitura compra. Então, mantida a devida proporção dentro do teto de atendimento dessas escolas, nós vamos também começar um retorno gradual com elas, respeitando que elas possam ofertar o serviço de forma privada para aqueles pais que queiram, mas que também, se no entender da prefeitura nós pudermos encontrar aquele cidadão, aquela cidadã que precisa deixar o seu filho porque trabalha num regime de escala que não permite com que, ou seja, uma família às vezes monoparental, né? Só tem o pai, só tem a mãe, não tem parentes que possam cuidar da criança, que a gente possa também buscar solução para essas famílias. Então, isso vai acontecer agora durante o mês de setembro, essas consultas, essas conversas, para que no início de outubro também nós viabilizemos essa volta. Certo. Então, está sendo construída essa possibilidade, é isso, né? Sim. A gente vê que a possibilidade da volta, ela vai acontecer, né? A gente não se sabe quando, mas vai acontecer. Exato. O nosso, digamos assim, o nosso ponto seria 5 de outubro, né? A gente está ainda discutindo alguns detalhes de como voltar, né? Que esse é uma situação muito importante, porque quando voltar, a saúde e a lei nos dizem, né? Olha, tal época é seguro voltar, então nós temos também agora a questão climática que inviabiliza um pouco ficar com janelas abertas, né, e os espaços mais arejados, mas também a partir da chegada agora da primavera isso vai melhorar um pouquinho, mas nós também precisamos fazer esse escalonamento, né? Essa escola ela lida com o público privado e o público que é da escola pública, então nós temos que ter um cuidado para que a gente não faça nenhuma ação de inconstitucionalidade e que não venha ferir direitos, né, dos cidadãos de Farroupilha. E é possível nestas escolas que atendem ao público e também ao privado, elas terão que se adequar ao protocolo, distanciamento? Será que vai ser possível colocar todos os alunos que estavam
estavam naquela turma, talvez tenha que ter uma reengenharia da própria escola, né? Claro, com certeza. Essa é a situação mais difícil que nós teremos, Leandro, porque vamos dar um exemplo aqui, numa turma de berçário, onde você tinha antes 12, 13, 15 bebês, você não vai poder atender esses 15. Você vai ter que fazer uma readequação de acordo com o tamanho das salas e tudo mais. Então, isso vai gerar essa conversa. Daquelas 15 crianças que estão lá, qual é a porcentagem de vaga privada? Qual é a porcentagem de vaga pública? Qual é a necessidade daquela família? Porque vamos que todas as famílias daquela turma queiram voltar. Como é que nós vamos conseguir explicar para a família, olha, a gente só pode atender a metade aqui, então nós vamos atender essa ou aquela criança. Então, isso precisa ser muito bem construído e a gente tem utilizado de muita franqueza, tanto da parte do poder público, porque é dinheiro público que financia essas vagas, mas também do ponto de vista social e logístico, porque nós temos que ter o entendimento de que agora, qualquer ação que nós tomarmos, ela pode modificar completamente a rotina da família e isso vai também impactar na circulação de pessoas no município, que aí é um assunto que o pessoal lá da epidemiologia vai nos cobrar, né? Sim. Olha, a circulação de pessoas também tem que ser gradual, não pode de uma hora para outra todos voltarem a circular no território da mesma forma, né? Principalmente quando a gente lida aí com as crianças, que não só a preocupação da saúde delas, mas também lembrar que a escola e as creches em geral, elas são para as crianças, mas elas são operadas por adultos e Com certeza. E muitos deles às vezes no grupo de risco que não poderiam retornar, então é preciso... Nesse caso da educação infantil, que o município tem convênio com as escolas, tem transporte escolar ou os pais acabam levando diretamente seus filhos às escolas? Esses, via de regra, eles levam, né, Sim. Leandro? Então o transporte ali não seria o maior impacto, né? O transporte escolar entra na rede pública 100%, é isso? Ele entra mais a partir da pré-escola. Então, Sim. isso também é uma situação que é pedido que se faça entradas escalonadas. Então, por exemplo, numa etapa creche, é possível, com os pais levando, bolar um sistema de que entre as crianças aos poucos para que possa fazer a higienização. Se vai o ônibus lá que leva toda a gurizada ao mesmo tempo, como é que você faz para parar naquele momento e não, agora vai entrar essa turma, a outra vai esperar? Se tiver num dia nublado, chuvoso, essas crianças vão ficar ali, por mais que tenha um local coberto, vão ficar lá aglomeradas, aí você não vai ter que ter 2 ou 3 profissionais para poder organizar. Então, realmente são fatores que fazem com que a gente perca o sono. Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Na volta estaremos falando então sobre o excelente desempenho do IDEB, da rede pública de Farroupilha, no IDEB 2019, divulgado nesta semana, e Farroupilha lidera. Farroupilha não vê ninguém na sua frente, com a nossa escola Santa Cruz e também muitas outras escolas tendo um desempenho muito bom, engrandecendo a qualidade da educação aqui em Farroupilha. A gente volta em seguida para tratar deste tema. A Uralcim agora está aqui em Farroupilha, a número 1 de implantes dentários do Brasil, e a Uralcim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a harmonização facial. Toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando no melhor para você. Então, se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Uralcim. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro.
A Central de Rações atua no segmento de comercialização de rações e acessórios para pequenos animais. Com uma ampla loja em Farroupilha, tem um mix completo de produtos para o seu animalzinho de estimação. Aqui você encontra também caminhas, acessórios em geral e medicamentos para cães e gatos. Presente em Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves, a Central de Rações está consolidada no mercado pela qualidade, variedade e bom atendimento. Venha para a Central de Rações em Farroupilha e encontre tudo o que você precisa na Avenida Santa Rita, atendendo de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia e com teleentrega pelo fone 54 3412 0958. Super Aniversário IMEC. Super ofertas para todo mundo comemorar. Confira! Costela ripa bovina, quilo 24,90. Maminha Frigon, quilo 29,90. Cerveja Dado Beer, latão, no cartão IMEC, 2,49. Açúcar Cristal Gasparim, 5 quilos, 9,87. Omo concentrado, 2 quilos e 200, 17,90. Aproveite! Você concorre a 1 ano de rancho grátis e ainda ganha uma sacola colecionável. Super Aniversário IMEC. 1 ano com tudo que você mais gosta. Por você, a Unimed busca fazer o melhor a cada dia. E é por você que criamos o Espaço Mais Saúde, uma ampla e moderna estrutura no coração de Caxias do Sul, com um cuidado completo em saúde, para quem busca proteção, qualidade de vida, acompanhamento integral, facilidade e um novo jeito de cuidar da saúde. Novo Espaço Mais Saúde Unimed. Por você, estamos ainda mais completos. A nossa entrevista do dia já está de volta no ar aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você vê por aqui, os assuntos de Farroupilha sempre na pauta, sempre no nosso telejornalismo local. Hoje é nosso convidado aqui nos estúdios, o secretário municipal de Educação, o professor Vinícius Graziotin de Césaro. Educação é a pauta da ocasião, do momento, e a partir de agora, com muita alegria também, né, secretário, falando sobre o magnífico desempenho da rede pública de Farroupilha no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que aferiu os resultados do ano de 2019, e nós temos o privilégio de dizer que Farroupilha lidera, tanto no quesito séries iniciais, quanto no quesito séries finais, com a Escola Santa Cruz, Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz de Nova Milano, mas também outras escolas da rede pública que estão se destacando muito. Em meio a tantas notícias desafiadoras, complicadoras, né, secretário? Uma que Farroupilha merece comemorar, né? Com certeza, Leandro. E sabe que a divulgação do IDEB, ela veio num momento muito importante, porque todos os anos, claro, nos anos que tem a divulgação é nessa época, mas nunca foi uma época tão boa para dar um alento, né, de dizer, olha só que resultado maravilhoso. E também no ano em que as famílias estão podendo descobrir o porquê de que Farroupilha tem uma educação de tamanha qualidade e os índices são tão bons. Porque as famílias, algumas, claro, por força da pandemia, estão acompanhando muito mais as atividades dos seus filhos, das suas filhas. Então, de certa forma, as famílias e os estudantes de Farroupilha estão podendo ver assim na prática qual é o segredo da rede municipal, né? O segredo é esse, é a dedicação, é o empenho, e ele está, digamos assim, plenamente aprovado com louvor pelos números como o IDEB trouxe, né? Com certeza. E inclusive Farroupilha ficando melhor posicionada do que o próprio Colégio Militar de Porto Alegre, né? Que é uma referência. Que é uma referência. Não, realmente, Leandro, se nós formos falar assim de dados e números, né, colocações, nós temos, como você bem mencionou, a Escola Santa Cruz, ela conseguiu ficar em primeiro nos dois quesitos, né, tanto nos anos iniciais quanto anos finais, e não só manteve o lugar, como a média dela mesma subiu. Então isso também é importante, né, porque a gente também olha a escola, a evolução da própria escola, você com você mesmo, né, então a escola vem se superando. Porque a gente diz na educação que é difícil atingir um patamar, digamos, de excelência. Chegar no topo, né? Chegar no topo. Se manter no topo é muito mais difícil. E conseguir
subir mais do que o topo, então é algo fantástico. Então, isso que nos dá muita alegria. Então, aproveitar para dizer aqui, né, nos anos iniciais, nós tivemos então o Santa Cruz em primeiro, e no top 20 ali, nas 20 melhores do estado, nós temos mais 4 escolas municipais. Então, tem a Ângelo Chieli, que ficou com o 7º, o Oscar Bertoldo em 14º, João Grendene em 15º, e também temos o Presidente Dutra ali na 20ª. Então, de 20 escolas no Rio Grande do Sul, 5 são de Farroupilha. 5. 1/4 são da rede pública municipal. Da rede pública de Farroupilha. Que coisa bacana, né? E nos anos finais nós tivemos também muita coisa boa para comemorar, porque além de nós termos novamente 5 nessas 20, também teve a parceria da José Fanton, que é uma escola do estado, mas que está aqui no nosso município, e nós temos, né, enquanto município, temos um convênio onde temos turmas de pré-escola lá no José Fanton, então cabe esse relato de parabenizar também a rede pública estadual, né, de Farroupilha. Então nós temos aí de novo Santa Cruz em primeiro, e aqui vem o destaque que o Leandro já colocou, né, pessoal? Nós temos em segundo lugar o Colégio Militar de Porto Alegre, em terceiro lugar o Militar de Santa Maria, e aí nós viemos em quarto com o Ângelo Chieli e quinto com o Oscar Bertoldo. Então, poxa, nas 5 melhores do estado, 3 são da rede pública municipal, aqui do município, e temos então 2 que é federal, né? Essas 2 militares são da federação. E nós temos aí de novo o Presidente Dutra, que também estava na outra prévia, nessa aqui também, está ali no 8º lugar. Aí o José Fanton, como eu mencionei, no 13º. E nós temos o Antônio Minella também, lá do bairro Belvedere, que ficou na 17ª posição nos anos finais. Então, mostrando que a rede aí tem 5 nos anos finais, 5 nos anos iniciais, com algumas trocas de escolas, sim, né? E algumas outras escolas com um resultado muito expressivo, né? A escola Zelinda Rodolfo Pessim, por exemplo, subiu muito também, tem melhorado. Então, o IDEB ele não só é feito através daquela prova, né, a medição do índice, mas também de algumas outras situações, como a distorção idade-série, né, a questão da aprovação e reprovação. Então, todos esses conceitos, né, eles entram no IDEB. Então, mas principalmente assim, ó, o ensino, né, ele mostra que tem qualidade e que está no caminho correto. Com certeza. E acredito que se a Escola Santa Cruz de Nova Milano conseguiu melhorar, subir mais a sua média, outras escolas como a Zelinda Rodolfo Pessim também têm conseguido crescer nessa avaliação, né? De uma forma geral, se repete na rede? Sim, com certeza. Tem várias que subiram, né? Infelizmente, às vezes, até para a população entender, às vezes nós não temos um número suficiente de alunos, porque se naquele dia, por exemplo, nós tivemos 1 ou 2 faltas, até isso pode afetar. Então, o teste ele só é válido quando tu tem um número determinado de alunos. Então, talvez, em algumas tabelas, o pessoal vai dizer, poxa, por que não tem nota no ano tal da escola tal, né? Sim. É porque naquele ano não teve número de alunos suficiente realizando o teste. Mas o que nos deixa mais felizes também, Leandro, é de que a gente fez nesse ano um painel com as escolas, onde todas as escolas puderam apresentar os seus resultados. E claro que o IDEB ele trata das EMEFs, né, as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, mas nós colocamos no painel também as EMEIs, né, as nossas Escolas Municipais de Educação Infantil. E a gente tem percebido nessa troca um ganho muito grande. Então, assim, a rede precisa disso, né? Então, lá a Escola Santa Cruz contando como ela faz, a Oscar Bertoldo, o Ângelo Chieli, o Dutra, Minella, todas essas escolas, né? E aí a gente apresentou todas. Então, isso tem sido bacana, porque aí uma escola também entende qual é a especificidade da comunidade que aquela unidade está inserida e que ferramentas ela utiliza para atingir os níveis de excelência que busca. Então, isso é muito bacana, principalmente num ano de pandemia, onde nós tivemos que nos reinventar. Então, as escolas têm se dado muito as mãos e temos trabalhado muito em conjunto. Com certeza. E a pergunta que a gente deve estar se fazendo, secretário, claro que essa conquista, ela vem a partir de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho, mas acima de tudo também tem muito da qualificação do chamado corpo docente, dos professores. O que Farroupilha, a forma como Farroupilha trabalha a qualificação do professor ou dos professores contribui muito para esse resultado? Sim, com certeza. Esse resultado, ele precisa ser reconhecido tanto da nossa parte aqui, enquanto secretário hoje, deixar um abraço especial para a secretária Elaine,
e dizer para ela que, em nome dela, a gente cumprimenta todos que já passaram pela pasta, porque esse é um trabalho que vem de longa data. E assim como a gente tem esse reconhecimento na secretaria, eu percebo as equipes diretivas e os professores reconhecendo, né? Porque um professor que trabalha num determinado ano, ele conta com o trabalho muito bem feito do professor no ano anterior, que às vezes as turmas, né, elas trocam ali, o professor assume num ano ele está com uma turma, no outro ano está com a outra, eu pego a turma do meu colega, o meu colega pega a minha turma, então é um trabalho muito bom. E a partir da formação da rede, essa retroalimentação que a gente faz nesses painéis, e principalmente na formação, né, porque a lei preconiza que uma determinada porcentagem da carga horária dos professores seja feita com, digamos, formação continuada. E qual é o segredo dessa formação continuada? É uma formação continuada que tenha significado para a prática pedagógica. Então, na rede pública municipal, nós temos, além de, claro, buscado trazer talentos, né, de outros locais, mas nós temos muito valorizado os talentos locais. Nós temos muitos professores com doutorado, com teses de mestrado, muitos professores também com uma larga experiência na vida escolar, na vida acadêmica, então eles trazem isso para a rede. E aí você tem a pessoa que é daqui de Farroupilha falando para os seus colegas, para os seus munícipes e trocando essas ideias. Então, isso tudo faz com que a qualidade do ensino seja, digamos assim, catapultada, né, a esses Com níveis certeza. bacanas aí que a gente tem visto. E acredito que outro ponto que também faça muita diferença é um case de Nova Milano, mas o que é bom, as pessoas acabam copiando também. Acredito que é muito da participação da própria comunidade, dos pais, da família na escola, porque faz toda a diferença, né, professor Vinícius? Faz, claro. Não, o Leandro agora foi muito preciso na avaliação, né? A comunidade, a escola e a secretaria e a família, enfim, esse time aí, se ele estiver jogando junto, não tem quem nos ganhe. Então, assim, esse ano a gente também tem que reconhecer que muito se falou, poxa, será que o ano letivo vai ter validade? Será que não era melhor cancelar? O esforço que algumas famílias fizeram para que as atividades que os professores prepararam com tanto esmero chegassem a essas crianças e fossem efetivas na sua prática, ele tem que ser reconhecido. Então, o que a gente percebe é isso. Onde a família, onde a comunidade trabalha junto com a escola, forma um time imbatível. Então, nós temos que registrar aqui, Leandro, muito bem colocado, a comunidade escolar está de parabéns, e aí tanto a comunidade lá de Nova Milano, né, da Santa Cruz, como as comunidades que estão nas cercanias das nossas escolas. E com certeza a gente vê que isso vai melhorando. Nós tínhamos em anos anteriores, o destaque era Santa Cruz, eventualmente o Ângelo Chieli, o Oscar Bertoldo. Agora a gente vê que continua a Escola Santa Cruz, continua Ângelo Chieli, continua Oscar Bertoldo, mas tem outras escolas que estão chegando. Esse bom exemplo, porque gera uma competição saudável, uma competição produtiva, que eu chamo, né? A escola de Nova Milano está indo bem, bom, nós queremos nos espelhar, nós queremos também atingir o que está atingindo Nova Milano. É a concorrência legal, né, professor Vinícius? Claro, é um estímulo, né? E aí isso mostra o trabalho da rede, né? Porque os professores que trabalham numa escola já estiveram lotados em outra escola, os alunos às vezes também trocam, né? E quanto mais a gente tiver a rede afinada, não que ela vai ser uma padronização excessiva, onde tudo vai ser exatamente igual. Cada uma tem a sua singularidade. Porém, a qualidade e a busca pela excelência, ela é uma temática que permeia toda a rede pública municipal. Então isso a gente tem visto, Leandro, realmente é aquele incentivo, né? Sim. E foi nessa seara que nós propusemos então esse painel, né? Que ficou aí, a gente está fazendo através do Meet, né? São encontros virtuais, e eles têm ficado gravados. Isso com certeza vai ser um registro muito valioso para os próximos anos, e quem sabe fica aí de exemplo para que a rede converse cada vez mais, para que a rede possa se mostrar para ela mesma e buscar dentro de casa as soluções que nós precisamos para resolver os desafios que a vida nos impõe. Verdade. Secretário Vinícius, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios mais uma vez, sempre com muita cordialidade. O secretário nos atende também. Lhe deixo com as considerações finais, a palavra final, mais algum recado para a nossa comunidade escolar, enfim, de Farroupilha. Fique à vontade, mas muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Leandro, sempre também
muito gentil aqui da sua parte, sempre me deixa avançar nas pautas aqui conforme a gente precisa, né? Então, a gente tem esse espaço com a comunidade, então eu quero agradecer e deixar, né, duas palavras, né? Uma de agradecimento e a outra de gratidão, de incentivo, de parabenização por tudo que tem sido feito. Tanto para as nossas escolas, em se tratando aqui dos índices do IDEB, mas também para a nossa comunidade. Esse tem sido um ano difícil, todos nós tivemos que nos ajudar, nos superar, assim como os profissionais da educação se superaram. Eu também quero reconhecer que as famílias têm feito muito além do que elas estavam se planejando para fazer esse ano e têm se superado. E por mais que a gente passe por esse ano com alguns arranhões e com algumas situações talvez um pouquinho desconfortáveis, nós vamos sair desse ano com muito fortalecidos, né? E nós vamos sair com uma experiência maravilhosa para contar. Eu tenho certeza que as famílias desenvolveram alguns laços com a escola e com os seus filhos, que eles serão laços eternos, que vão durar enquanto nós tivermos assim a possibilidade de conversar sobre esse tempo. Vai ser uma recordação muito boa, vai ficar gravado na nossa memória, na nossa retina e guardado no nosso coração. Então, muito obrigado para a comunidade toda de Farroupilha e parabéns. Ótimo, obrigado, secretário municipal de Educação, professor Vinícius de Césaro, foi nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia, falando de educação, a questão do retorno não presencial à sala de aula na rede pública aqui de Farroupilha. Por enquanto, a tendência é que não deva ocorrer esse retorno até o final do ano. Esse ano letivo deverá ser concluído da forma como está no momento e depois, claro, falando sobre essa grande conquista para Farroupilha, o excelente desempenho no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Parabéns à nossa rede escolar de Farroupilha, aos professores, às comunidades, às famílias, parabéns ao poder público também, porque é aquele ditado, ninguém faz nada sozinho. Um resultado como esse, nesta magnitude, ele é construído por muitas mãos e por muitas pessoas. Então, todos têm uma parcela, talvez pequena, mas é uma parcela que se somada às demais parcelas, ela atinge esse grande desempenho que Farroupilha teve. E foi bom nesse ano, foi excelente. O ano que vem a gente quer melhorar ainda mais. Ficamos por aqui com a entrevista do dia. Finalizando o programa, voltamos a fazer o uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI fundamental, indispensável no nosso dia a dia. Use máscara, não esqueça desse detalhe. Um forte abraço, até a nossa próxima entrevista do dia amanhã, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na nossa TV Serra.